Agora sim. Nelinho, prazer falar com você, uma honra muito grande. Espero que você esteja bem, cuidando da família. Já ouvimos aí um dog latindo ao fundo, ou seja, tomara que o dog também esteja bem. Ô Nelinho, como é que você tá acompanhando esse período que nós estamos vivendo e o quanto isso tem te incomodado? Você que é uma pessoa que foi ligada ao futebol, hoje está em casa, tem seus negócios, mas obviamente que acompanha, que assiste. O quanto isso tem feito falta no dia a dia aí o futebol, mesmo sabendo que você não tem uma ligação direta hoje em dia, e você acha que já está na hora de voltar ou tem que esperar mais um pouco, Nelinho? Olha, primeiro agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês. Muito obrigado pelo convite. E eu acho que ainda não está na hora não, sabe? Porque nós temos acompanhado aí o dia a dia e temos visto que os problemas continuam acontecendo. E para abrir, e não abrir para o público, eu acho desnecessário. Se fosse para abrir com o público presente, tudo bem. Mas eu não concordaria no que diz respeito ao risco, né, iminente em termos muita gente aglomerada. Então, no momento, teria que abrir só para os jogos sem o público, eu não concordaria. E se fosse abrir com o público presente, também não, pelo motivo que eu acabei de expor. Então, acho que tem que segurar um pouco mais, entendeu? Acho que a saúde em primeiro lugar. Ô Nelinho, bom dia. Quem está falando é o Edu Panz. Obrigado por falar com a gente aqui na Rádio 98. Grande beleza, recebê-lo. Falando um pouco sobre sua carreira, que é uma carreira muito bonita, né? Principalmente aqui em Minas Gerais, você vestiu a camisa dos dois grandes clubes de Belo Horizonte, foi ídolo nos dois grandes clubes de Belo Horizonte. Coisa rara. E eu queria saber como é que foi na época, né? A troca do Cruzeiro pelo Atlético, e depois de você vieram outras trocas, outros jogadores, outros ídolos vestiram as duas camisas, mas como é que foi naquela época você sair do Cruzeiro, de grandes conquistas, ídolo do clube, e vestir a camisa do Atlético? O meu caso foi um pouco diferente dos demais, porque o meu caso, o Cruzeiro me vendeu, quer dizer, o Atlético pagou pelo meu passe. No caso de outros jogadores, eles saíram e depois voltaram, né? Caso do Cerezo, caso do Éder, o Reinaldo, pouca gente sabe, também jogou no Cruzeiro, em que deve ter sido, acho que uma partida ou duas somente, mas também jogou. Paulo Vidoro. Então, eu acho que no meu caso foi um pouco diferente, né? Porque eu fui vendido. E eu, sinceramente, eu sempre afirmo de que se naquele momento eu tivesse saído do Cruzeiro para qualquer outro clube que não fosse o Atlético, a minha carreira teria se encerrado com mais um ano ou 2 anos. Então, o fato de eu ter ido para o maior rival do Cruzeiro me deu força, sabe? Porque eu me conscientizei de que eu indo para o Atlético, eu teria que chegar lá e fazer tudo aquilo que eu fiz. Jogando pelo Cruzeiro contra o Atlético, eu teria que fazer em favor do Atlético contra o Cruzeiro. E para que isso acontecesse, eu teria que realmente fazer tudo aquilo que eu fiz no início de carreira. Treinar bastante, me cuidar, dormir cedo, sabe como é que é? E isso foi o que eu fiz. E eu sabia que quando o Cruzeiro me vendeu para o Atlético, o pensamento dos dirigentes da época é de que estavam vendendo para o Atlético um jogador em final de carreira e que era um líder negativo. E que eu chegaria no Atlético, eu ia tumultuar o ambiente, ia dar problema, e então eles fizeram isso. E eu tive consciência disso. E a partir daí eu digo, não, eles vão ver que não é bem assim. E eu me cuidei e eu tive a felicidade de chegar no Atlético, até estava voando. Era um timaço. Então, para um jogador como eu, que já tinha 31 anos para 32, você chegar numa equipe armada como o do Atlético é muito mais fácil para você seguir a carreira, para você jogar e jogar bem. Então, eu tinha essa motivação, sabe? E se eu tivesse saído para um outro clube, por melhor que esse clube fosse, eu não teria a mesma motivação. E eu cheguei no Atlético, no início eu senti que uma grande parte, a maioria, me recebeu muito bem, e uma minoria, uns 2, 3 jogadores, ficaram com o pé na frente e um atrás, sabe como é que é? Porque era rivalidade muito grande, eram jogadores que dentro do campo eu discutia muito, mas com o decorrer do tempo, eu acho que com, sei lá, uns 2, 3 meses,
isso aí se assentou e aí o ambiente foi excelente, eu consegui ficar tranquilo e aí os resultados vieram, né? Eu continuei jogando bem. Eu lembro que o primeiro ano de Atlético, foram acho que uns 70 e poucas, 80 partidas que o Atlético fez entre amistosos e jogos oficiais, e eu fiquei de fora um jogo que foi um amistoso que eu queria jogar em Montes Claros e que a diretoria não deixou. Então foi uma transferência que na época, né, não se imaginava acontecer, mas aconteceu e foi muito bom para mim, porque realmente no Cruzeiro o ambiente não estava bom para mim. Eu era muito cobrada e a direção ficava... inclusive a minha saída foi por isso. Eles contrataram o Strick sabendo que eu não aceitaria jogar com o Strick. E eles teriam uma razão para poder me vender. E foi o que aconteceu. CJ. Vamos lá. Bom dia, Nelinho. Prazer receber você, CJ, que está falando. Muito legal. Igualmente, CJ. Um prazer enorme e há quanto tempo a gente queria ter essa resenha, viu? É muito importante pra gente um cara do seu tamanho, assim, ainda mais nos tempos de hoje, em que a resenha tá valendo mais do que a bola, porque a bola não tá parada. E quem tem história conta muito. Nelinho, eu queria saber de você, você tem história demais, como disse o Edu, muito vitoriosa essa carreira de seleção, dos times por onde passou. Aí hoje, quando você para uma resenha, ou para uma reflexão, ou quando alguém te pergunta, o que você sente mais saudade no futebol e o que você não tem saudade nenhuma? Na resenha, quando você vai parar para pensar, ou às vezes você sozinho mesmo, você para e fala, nossa, como eu sinto falta disso. Mas em compensação, eu não sinto falta disso de jeito nenhum. Bom dia. Bom dia. Olha, uma das coisas que eu tenho certeza que a maioria dos jogadores poderia se referir é a concentração. E pelo contrário, eu adorava a concentração, gostava de me concentrar. Sabe por quê? Pela proximidade que você tem com os companheiros de clube, é muita resenha, é muita brincadeira, sabe? Então isso aí, olha, tudo no futebol foi bom para mim. Eu sinto saudade de tudo, mas é uma saudade controlada, sabe como é que é? Eu fiz tudo que eu tinha que fazer na hora certa. Joguei, concentrei, fiz resenha, bebi com meus amigos, saí na noitada, fiz tudo. Então eu não tenho essa saudade que me faça doer, não, sabe? De ficar recordando. Então as minhas recordações são ótimas, mas principalmente entre todas elas, a que mais eu sinto falta é das resenhas, das viagens, das concentrações. Porque de jogar, aquilo a gente se preparava para jogar, eu jogava e eu parei de jogar porque eu não aguentei mais jogar. Então, assimilei bem o golpe. Agora, essas brincadeiras de viagem, nossa, tem muita história para contar, coisa muito interessante e bacana, sabe? É você ter se relacionado com tanta gente boa, não só dentro do clube que você jogou, como dos adversários também, né? A proximidade que a gente tinha com o adversário, quantos eu não fiz amizades, né? Aqueles pontas que eram bons demais, e eu fazia logo amizade com esses caras para pedir a eles para não partir para cima, né? E quando eles partiam para cima complicavam, eu falava, pô, meu irmão, vai lá pro lado direito. Eu falava com Paulo César Caju, né? Que era muito meu amigo, com o Mário Sérgio. Então esses caras, a gente tinha que ter proximidade com eles, o Edu dos Santos, pelo amor de Deus. Eu só conseguia dormir porque eu já sabia que pela amizade eu ia chegar dentro do campo e pedir para eles ir para o outro lado. Porque era complicado marcar esses caras. Então tudo isso aí a gente realmente tem a saudade, mas é uma saudade controlada, né? E quando a gente pode, no meio dos amigos, né, de ex-jogadores principalmente, então a resenha é maravilhosa, a gente ficar recordando esses fatos. Ô Nelinho, bom dia, Alexandre, prazer receber você aqui no 98 Esportes. Você, depois que encerrou a carreira, teve uma passagem rápida como treinador, né? Por que você não seguiu aí esse caminho de treinador? Na verdade, cansou ali de ficar na beira do campo? O que aconteceu que você não deu seguimento na sua carreira de treinador também, Nelinho? Olha, primeiro é o seguinte, eu acho, eu para ter seguido na carreira de jogador, eu tinha que estar precisando muito, né, do emprego, da grana, para poder suportar aquilo que eu suportei em tão pouco tempo.
Porque, e suportei e não aguentei, né? Chegou um ponto que eu chutei o balde. É muito difícil ser treinador, porque existe uma cobrança muito grande de pessoas que principalmente não sabem nada de futebol, não entendem nada de futebol, nunca deram um chute. E os caras vêm te cobrar, né? É diretor querendo que você escalhe o A ou B. Aí você pergunta, mas por quê? O cara não sabe te explicar. É simplesmente porque ele gosta mais daquele jogador, ele quer que você escale. Então, é o torcedor. Por exemplo, quando eu fui para o Atlético, eu estava no Cruzeiro de treinador, que eu fiquei lá 1 mês, 2 meses, e eu tenho a nítida noção daquilo que eu representei para o Cruzeiro. O Cruzeiro foi muito bom para mim, e eu também fui para o Cruzeiro. Então, você vê um torcedor ficar atrás do banco te chamando de burro. Cara, e aí você vai ver quem é esse cara, que esse cara entende futebol, né? Ou às vezes até entende por que tá me chamando de gol. O cara esquece muito facilmente aquilo que você representou para o clube dele. Então isso aí me incomodou muito, sabe? Me incomodou demais ser chamado de burro por essas pessoas e dirigentes querendo dar palpite em escalação. Pessoal da imprensa, que às vezes vinha com perguntas, sabe, capciosas, querendo te prejudicar nitidamente, sabe? Você sabia que o cara não gostava de você, então o cara não exercia a profissão com total isenção, né? Chegar e falar aquilo que tem que falar, perguntar aquilo que tem que perguntar. Eu nunca me esquivei de pergunta nenhuma de imprensa. Os caras perguntam o que quiser perguntar. Agora, meu amigo, depende do jeito que vem de lá, vai voltar. E eu sempre fui assim. Então, são coisas que aconteceram no futebol, na época como treinador, que eu cheguei à conclusão que não deveria seguir a carreira. Primeiro porque, felizmente, eu já tinha uma academia e eu já estava sobrevivendo com a academia. Não sou rico, entendeu? Mas aquilo que eu tiro da academia dá para sobreviver. Então, isso aí me deu tranquilidade para sair dessa área de treinador e não voltar mais. Agora, evidentemente, que se eu estiver precisando, ou se eu precisar amanhã, tiver que voltar e ser treinador, claro que eu vou ser. Que a única, você o quê? Eu não estudei pra nada, pô. Entendeu? O meu negócio foi só jogar futebol a vida inteira. Então eu teria que ser alguma coisa. E treinador, claro, eu entendendo um pouco de futebol, poderia ser. Mas, realmente, a experiência foi muito ruim, muito traumatizante pra mim. Ô Nelinho, você tem algum inimigo? Você cultivou, ou de repente você não cultivou, mas se envolveu em algum problema com alguém, algum colega de campo, algum jogador, ou alguém da imprensa, que até hoje você não fala e você não guarda, enfim, bons momentos com essa figura? Olha, eu tive problema assim com várias pessoas. Com o treinador, o maior problema que eu tive foi com o Strick. E foi a partir da contratação dele que eu acabei saindo do Cruzeiro e fui para o Atlético, né? E com o jornalista eu também tive com o Oswaldo Faria, que foi o principal deles, que era da Rádio Tatiaia, que eu fiquei, uma época eu briguei com a imprensa toda de Minas Gerais, fiquei sem falar com a imprensa mais ou menos 1 ano e meio, porque eles falaram um monte de mentira. Na época eu estava me recuperando de uma contusão no joelho. E aí quando eu cheguei de volta lá do Rio de Janeiro, eu falei que não falava mais com a imprensa e fiquei assim 1 ano e meio. Aí depois eu falei, olha, a partir de hoje estou liberado, quem quiser eu dou entrevista. Aí foi a vez da Rádio Tatiaia, através do Oswaldo Faria, falar, agora quem não quer entrevistar você somos nós. E aí ficou uns 3 anos. Mas com ele eu bati de frente várias vezes, em excursão. E então foi um cara que ele faleceu sem a gente fazer as pazes. Mas durante o tempo que eu tinha brigas com ele, a gente fazia as pazes, sabe? Mas da última briga eu não tive a oportunidade de fazer as pazes com ele. E nos demais profissionais da imprensa que eu tive problema, eu não guardo rancor de ninguém, como não guardei também do Oswaldo Faria. Não guardo rancor de ninguém, se alguém guarda rancor de mim, eu nem sei. Mas em relação a jogador, nenhum caso que eu saiba, sempre me dei bem com todo mundo, com os adversários, com os companheiros de clube, entendeu? Isso aí eu posso falar de peito aberto, que isso aí foi... basta conversar com aqueles jogadores que jogaram contra mim e que jogaram a favor, né? Que vocês terão a confirmação do que eu estou falando.
Elinho, eu vou pedir licença só para chamar um intervalo, mas você segue com a gente, 2 minutinhos só. Antes, só dando o recado aqui da Telex Aparelhos Auditivos. Gente, a Telex Aparelhos Auditivos está resolvendo o problema de um monte de gente. Tem colega nosso da imprensa aí que fez contato comigo e falou: Everton, me dá o telefone da Telex aí, vou precisar comprar 2 aparelhos auditivos. E aí, compra o primeiro. Na compra do segundo, a sua idade representa o desconto que você vai ter. Você tem 65 anos, vai lá e compra um aparelho, aí na compra do segundo você tem um desconto de 65%. Informe-se na Telex, que é líder no segmento e é no mundo inteiro. Ninguém fabrica aparelhos auditivos melhor que a Telex. É líder há 70 anos no mercado. Então, amigo, vá de Telex. Você pode acessar para conhecer toda a linha no telexmg.com.br, ou você pode também ligar para a Telex, falar na Telex, tem atendimento online e está ativo agora, 2573-2100. Você não pode deixar quem tem problema de audição na sua família continuar com esse problema. Você tem que resolver. E como é que você resolve? Aparelhos auditivos da Telex, 2573-2100. 2573-2100. Vá de Telex, sua audição é nossa especialidade. Rápido intervalo, ela e cai, a gente já volta. Até já. 98 Esportes. Estamos de volta, 9h33, de volta na jogada de Claro. Ainda pode presentear sua mãe no claro.com.br/mães. Aproveite, deixe o sol entrar também para MRV, seu sonho nos melhores bairros de Belo Horizonte, também com taxa em Betim, Água Santa, Santa Luzia e Ribeirão das Neves. Para Uniaselv, EAD com nota máxima no MEC Tutor Exclusivo, acesse uniaselv.com.br e Universo AGV Proteção Veicular. Para você, a melhor notícia, acesse universoagv.com.br. Falei aqui da Uniaselv, e eu só lembro a você que a Uniaselv, inclusive, vai te ajudar, tá? Vai te ajudar a conquistar um tablet e também, além do tablet, te ajudar a conquistar uma bolsa de estudo integral. É isso mesmo. São vantagens que a Uniaselv dá para você. É só você participar da Caçada Digital, que é uma gincana digital, a Caçada Digital Uniaselv. E aí você automaticamente já vai entender do que eu estou falando e vai saber o quanto a Uniaselv pode ser legal aí na sua vida e como a Uniaselv pode ser legal. Você vai acessar uniaselv.com.br para saber mais. Você pode acessar o claro.com.br, claro.com.br. Não tem nada de claro.com.br. Você vai tem nada de, eu tô lendo, falando uma coisa e lendo outra aqui no celular. Você vai agora acessar 98live.com.br. Lá na 98live.com.br tem todas as informações sobre a gincana digital da Uniaselv em parceria com a 98. E aí, através da nossa live, você tem todas as informações, você participa, o que você pode faturar um tablet e uma bolsa de estudos integral. É mais uma da Uniaselv com a 98. Então, para saber mais, uniaselv.com.br. 9h36. Nelinho pacientemente aguardou e a gente segue nesse papo aqui. Ô Nelinho, por que você não seguiu, já que fala fácil, conhece de futebol, por que você não seguiu trabalhando como nosso colega na crônica esportiva, como comentarista? O que aconteceu que você também largou a profissão, Nelinho? Olha, foi uma experiência válida, né, para minha vida, mas o que me fez largar a condição de comentarista na Globo foi o seguinte: chegava sábado, tinha um jogo no Mineirão, aí o jogo 4 horas da tarde, aí 11 horas da manhã eu estava almoçando. Quando eu estava almoçando, um solar, eu vivo aqui em comunidade, né? Minhas filhas, todo mundo mora comigo aqui. E aí todo mundo na piscina, tomando a cervejinha, caipirinha, e eu olhava aquele negócio, não podia beber, não podia nada, tinha que sair para fazer o jogo. Chegava lá, fazia o jogo, chegava em casa 8 horas da noite. Aí, meu amigo, aquilo foi me incomodando. Aí aquele negócio de sair cedo também durante a semana, aí prepara aí um comentário. Eu preparava o comentário, tudo, colocava, aí não ia pro ar. E não sei o quê. Aí aquele negócio foi me incomodando, sabe?
E o que me fez realmente chutar o balde foi porque, na época, o Cacete Planeta veio fazer uma reportagem aqui em BH e me convidou. E quando chegou era um sábado de manhã, quando chegou na sexta-feira eu recebo um telefonema do Rogério, o Rogério me perguntando assim: olha, Alinho, você vai participar amanhã do Cacete Planeta, uma gravação aqui em BH? Eu digo, vou. Ah, mas o diretor, esqueci o nome dele, o diretor mandou avisar você que você não pode não. Falei, mas por que eu não posso? É TV Globo. Não, mas não pode, porque vai arranhar sua imagem, porque é coisa de brincadeira, não sei o quê. Aí eu escutei aquilo, fiquei ruminando aqui durante o final de semana. Quando chegou na segunda-feira, eu fui lá com o diretor e falei, olha, essa exclusividade que vocês querem é grande demais, ó, pelo salário que eu recebo. Vocês querem essa exclusividade, quer dizer, nem na própria Globo eu posso participar, então eu quero aumento de salário. Aí eu falei o preço lá, ele falou assim, não, mas isso é impossível dar. Eu digo, problema de vocês então, se vocês não puderem dar, não, mas tudo bem, eu vou falar com o chefão lá. E foi lá, falou. No dia seguinte falou, olha, Alinho, realmente não tem condições de dar o que você está querendo, não. Eu digo, então, como é que eu faço para dar um aviso para vocês? É só ir ali ali no departamento pessoal, e você assina lá o documento. Eu subi, assinei o documento e saí. Nunca mais voltei. E depois é o seguinte, né? Você fica à disposição da empresa, no caso a Globo, era diariamente, cara, e não, sabe como é que é? Eu não tinha mais tempo para nada, e aquilo, o que eu ganhava não fazia jus àquela disposição que eu ficava para a empresa. E eu cheguei à conclusão de que eu tinha que ficar mais com minha família era mais importante, entendeu? E outra vez eu volto a afirmar que, felizmente, o pouco que eu ganho da academia dá para eu sobreviver junto com a minha família, porque se não fosse isso, eu ia ter que engolir a seco, ia aturar e ia ficar trabalhando. E depois, outra coisa, principal, eu como comentarista, eu tinha uma dificuldade enorme de ficar guardando o nome dos jogadores, sabe? Então tinha momentos que eu falava era o quarto zagueiro, era o back central, e aquilo me incomodava, porque eu acho que o cara, para exercer aquela função, ele tem que estar bem preparado, e eu não estava. A única preparação que eu tinha e que me sentia à vontade é para comentar aquilo que eu via, o que estava acontecendo dentro do campo, eu comentava em cima. Aí eu me garantia. Fora isso, eu tinha dificuldade, sabe? Então eu cheguei à conclusão que eu realmente não tinha preparo para seguir a carreira de comentarista. Então juntei a cobrança excessiva do patrão, falei, não vou mexer com esse negócio também não. O que eu gosto hoje é de assistir jogos pela televisão. Nem no Mineirão eu vou porque é muito longe, eu moro em Nova Lima, então eu fico com preguiça. Então eu gosto de ficar em casa vendo o jogo. Ô Nelinho, voltando à sua carreira de jogador de futebol, cara, eu tava vendo aqui os seus anos como atleta. Você jogou e enfrentou, o que você jogou ao lado, enfrentou de craque, não tá no gibi, né? De Johan Cruyff a Reinaldo, a Mário Kempes, a Maradona e por aí vai. Qual foi o melhor jogador que você jogou com ele e o melhor jogador que você enfrentou na sua carreira? Gente boa. Não, vai ficar difícil, viu? Porque pior é o seguinte, que os grandes jogadores que eu joguei contra e a favor são meus amigos até hoje, pô. Rivelino, por exemplo, Zico. Então é muito difícil. Claro que eu joguei contra o Pelé. Então, é o Pelé em primeiro lugar, tá? Mas eu joguei acho que uma partida ou duas só, quando eu estava no Cruzeiro e jogando contra o Santos. Mas eu joguei contra o Eusébio, pô. Lá contra o Benfica da época era um timaço, fizemos torneio. Aqui no Brasil, nossa senhora, Dirceu Lopes, Piazza, Zé Carlos, Reinaldo, Cerezo, Éder, Luizinho, Paulo Isidoro, João Leite. Pô, gente, eu vou ficar aqui até amanhã, cara. Então, inclusive, o pessoal fala o seguinte: ô Nelinho, você não tem saudade, assim? Tem saudade não. Você não acha que se você jogasse hoje, né, que você ia ganhar muito mais dinheiro, ia ficar rico? Claro que eu ia ganhar mais dinheiro, ia ficar rico, né, recebendo o salário que se paga hoje.
Mas, honestamente, a minha fase foi maravilhosa. Exatamente por isso, por eu ter tido a oportunidade de jogar contra grandes jogadores, jogar contra e jogar a favor. Entendeu? Agora, o ideal seria que eu tivesse na minha fase, que eu joguei contra esses jogadores, joguei a favor e contra, que eu também ganhasse o que os caras ganham hoje. Mas é momento, cara. E aí? Na minha época não se tinha tanto dinheiro no meio do futebol. O nosso pagamento era feito com o dinheiro que se arrecadava para a renda do Mineirão. Então você imagina, como é que eles iam conseguir pagar o que se paga hoje só com renda de Mineirão? Hoje a renda do Mineirão não serve para nada para os clubes. Pergunta aos dirigentes do clube o que significa renda de Mineirão, ou do Independência na folha de pagamento deles. Não paga acho que nem um jogador. Então a gente tem que entender isso. Foi um momento que eu tive, que eu agradeço a Deus por isso, porque foi maravilhoso esse momento que eu convivi com esses jogadores, né? Agora, claro, hoje é diferente, hoje tem dinheiro demais de fora que entra nos clubes, então com certeza os jogadores têm que ganhar bem mesmo. Às vezes eu vejo pessoas criticando salários de jogadores. Gente, se você for ver, tem muita gente aí ligada ao futebol que não são jogadores, estão ganhando às vezes mais do que os próprios jogadores. Tem grandes empresários aí que ganham fortunas, entendeu? E eles merecem ganhar, porque administram bem carreiras de grandes jogadores e merecem. Então eu acho que a fase hoje permite que jogadores ganhem bem, né? E na minha época não era isso. Então eu nem lamento, sabe? Eu não lamento isso não, porque Deus foi bom para mim, tem sido bom sempre para mim, eu não tenho que lamentar nada, só agradecer. Ô Nelinho, na minha primeira pergunta aqui, quando eu falei de saudade, né, e você falou que tem saudade das resenhas, das concentrações, conta pra gente aí uma resenha boa, uma resenha de ônibus, ou uma resenha de concentração, ou um caso legal, engraçado, sei lá, as resenhas que você tem saudade aí, que você é cheia. Gente, tem um monte, né? Tem um monte, mas, por exemplo, tem o de mais antigo, talvez vocês não conheceram, claro que não conheceram, mas tinha o lateral direito do Cruzeiro, a gente chamava o PP, era o Pedro Paulo. Então, quando eu cheguei, ele era o titular. E tem um caso que contam, né, que contavam lá na Toca, porque não foi da minha época, evidentemente, que o Atlético contratou um ponto esquerdo, o Tião. E o Tião era um cara que tinha vindo do Vasco, ele era muito habilidoso, sabe? Era um cara que, se deixasse, ele botava a bola na cabeça do Dario. E aí, quando ele foi estrear contra o Cruzeiro, um dirigente, eu acho que foi um dirigente, chegou perto do Pedro Paulo, e o Pedro Paulo, ele era conhecido porque ele batia muito, né? Ele era muito vigoroso e dava muita pancada no ponta mesmo, botava para correr. E aí o dirigente falou o seguinte: ô Pepe, você conhece esse ponto aí que você vai marcar hoje? Ele falou assim: não, esse aí é o Tião. Esse cara, ele é muito habilidoso, se você deixar ele dominar, ele vai pegar, vai meter na cabeça do Dari, vai complicar a gente. E outra coisa, ele pipoca. Se você chegar, der uma nele, ele vai armar, ele vai lá pro meio de campo. Pô, sem falar, ele já batia. Imagina o cara falando isso pra ele. Ele tinha que bater pro cara pipocar. Aí tá, começa o jogo, aí diz que num lance lá, meu irmão, ele chegou com tudo, deu no meio do Tião. Aí o Tião sai de maca, quebrou a perna do cara. Aí, quando tá saindo o primeiro tempo, esse tal dirigente chega pro Pepe e fala o seguinte: porra, Pepe, você quebrou o perônio, meu irmão? Ele falou: porra, aquele não era o Tião, não? É duro, né? É duro. E aí tem outra também, tem uma do Eli Mendes. O Eli Mendes é um ponta direita que era do América e foi contratado pelo Cruzeiro. E aí a gente estava na Libertadores. E aí o primeiro jogo da Libertadores na Argentina, quer dizer, no exterior, esse Eli Mendes nunca tinha saído do Brasil. E aí a gente viajando, nós fomos para Rosário,
para jogar contra o Rosário Central. E aí, quando chegamos lá, deram a ficha dentro do avião para ser preenchida, ficha de desembarque, cartão de desembarque. E no cartão de desembarque, estava lá, em primeira linha, nombre, aí ele colocou Eli. E na segunda, que seria sobrenome, mas não tinha em português, estava em espanhol, francês e em inglês. Aí estava lá em espanhol, apelido, aí ele colocou Capenga ou Gambá. Ele colocou Capenga porque ele tinha uma perna curta, né? E a gente chamava ele de Capenga. E Gambá porque ele botava perfume demais, né? Então ele deu opção pros caras, escolhe uma ou outra. E aí o Piazza viu, pô, aí pegou numa boa, primeiro mostrou para todo mundo, aí depois ensinou ele a preencher a ficha corretamente. Muito bom. Olha ali. Vai aqui, os caras vão ficar chateados comigo. Pô, os caras ficam denegrindo a nossa imagem, então eu vou contar uma minha, viu? Uma minha. Eu parei de jogar, e vocês sabem que o jogador de futebol, não sei hoje, mas na minha época, a gente não pegava, só pegava no passaporte para apresentar na Polícia Federal só. Então tem um cara do clube que faz tudo para você, né? Então, o jogador é acostumado dessa forma. E aí eu parei de jogar. Quando eu parei de jogar, eu, mexendo na minha academia, tinha uma ex-funcionária minha que tinha ido trabalhar no Mediterrâneo, lá do Rio de Janeiro. E aí, essa menina falou pro chefe dela que me conhecia. E aí o cara ficou interessado, falou assim, então convida ele para vir para cá, e de graça ver ele com a mulher dele, tudo 0800, mas ele tem que jogar bola com os hóspedes. E aí ela me fez o convite, eu aceitei. Aí, beleza, peguei meu carro, eu e minha mulher, e fomos lá pro Mediterrâneo. Quando nós chegamos lá na entrada, para quem conhece, tem uma guarita lá, bem aqui, logo na entrada, que tem a guarda lá, guarda armada, né? E o cara veio na minha direção. E boa tarde, eu digo boa tarde, tudo bem, o senhor vai se hospedar aí? Eu digo, vou me hospedar aí, eu e minha mulher. Aí ele vira e fala assim pra mim, você trouxe o voucher? Eu falei, meu irmão, não conheço esse cara não. Eu tenho eu e minha mulher aqui, eu não vi porra nenhuma de voucher. Aí ele falou assim, pô, voucher, cara? Eu digo, porra, eu tô falando com você que eu não conheço, pode abrir o porta-mala, ver o que tem aí essa porra, o que tem aí dentro. Que eu não só tá eu e minha mulher, pode confiar. Não, meu irmão, o voucher, eu digo, porra, cara, eu não conheço porra de voucher nenhum, não sei quem é voucher, rapaz. Não sei, não me interessa, eu e minha mulher. Mas você vai hospedar aqui? Eu digo, vou. E como é que você vai se hospedar aqui? Porque eu recebi um convite, meu irmão, pra vir aqui, é tudo de graça, pra eu poder jogar bola com os caras aí. Aí eu falei, ele falou, porra, e tu não, então quer dizer que você não sabe o que é voucher? Eu digo, eu não sei o que é, você liga lá pra dentro e resolve essa porra. Aí o cara começou a rir, rapaz. Aí foi lá dentro, voltou e falou assim, ó, tá liberado, gente boa, mas rindo. E eu não entendi porra nenhuma de que esse cara tá rindo, né, cara? Mas aí depois eu fui descobrir que era o voucher. Sabe como é que é? Que é isso, é total ignorância, né? A gente não tá acostumado. E aí foi o furo meu. Ô Nelinho, para fechar, uma última rapidinha aqui. Nós falamos recentemente, teve essa história aí do pai de santo e tal. Nós falamos com ele não, né? Com um cara que não é ele, mas falaram que era ele e tal. Na época que você jogava também, tinha esse negócio de levar jogador pra cachoeira, pra fazer um trabalho? Tinha. Isso aí era o Felício Brandt, falecido Felício, nosso presidente, o grande presidente do Cruzeiro. Esse sim, não tirava não, esse botava, viu? Botava dinheiro, danado ele, muito bom, muito gente boa. E ele era tão apaixonado pelo clube, e ele acreditava muito numa mãe de santo, e tudo que essa mãe de santo fazia, falava para ele fazer, ele fazia em prol do Cruzeiro. Então uma época, a gente estava lá concentrado para jogar contra o Atlético, no sábado, e jogaram no domingo, e aí quando deu assim mais ou menos umas 10 horas da noite, a gente já tinha jogador já dormindo, chega o Felício Brandt lá com uma Kombi e com um pai de santo. Aí acordou quem estava dormindo, e quem estava acordado ele já reuniu todo mundo e falou, olha, nós temos que dar uma saída aí. Mas o que foi, Felício? Não, nós vamos aí, depois vocês vão ver. Aí entramos todo mundo na Kombi, nos levaram para um lugar, eu não sei que lugar era aquele, eu sei que tinha uma cachoeira, não sei se era pro lado de Venda Nova, eu não sei onde era.
Eu sei que demoramos uma hora e pouco para chegar no lugar. Quando nós chegamos no lugar, todo mundo lá na cachoeira, e aí o pai de santo manda todo mundo tirar a roupa, aí fica todo mundo nu. Aí todo mundo nu, ele começa a pegar as garrafas de cerveja preta, começa a abrir, e aí vira e fala o seguinte, aqui, aí começa a cantar o ponto de macumbo para descer o santo nele, né? Aí começa aquela música, vestimenta de caboclo, é sambambaia, sambambaia, aquela música do Martim da Vila, né? Aí cantou aquele negócio, a gente só escutando, né? Aí acabou de cantar, ele começou a tremer lá, porra. Aí começou a pegar uma cerveja assim, abria, aí chamava um jogador. Aí o jogador ia nu lá, ficava debaixo da água, molhava um frio danado. Aí jogava a cerveja preta todo no jogador. Aí depois fazia lá uma reza e tirava o jogador e chamava outro. E falava, pode tomar banho não. E não pode, e espera secar para depois botar roupa. E, porra, um frio desgraçado. E aí ele foi fazendo um por um. Aí quando acabava a cerveja, ele pegava a garrafa e jogava para trás assim e quebrava, sabe? Fez isso com todos os jogadores. Aí colocou todo mundo na Kombi, voltamos. Chegamos na Toca da Raposa, na meia-noite, cacetado. Aí chegou no dia seguinte, meu irmão, tomamos uma pancada do Atlético, acho que uns 3-0. Aí eu não aguentei, eu falei, ô Felipe, porra, seu pai de santo não tá com porra nenhuma, viu? Que é isso, cara? Porra, faz a gente pegar um resfriado desgraçado pra tomar uma saraivada dessa aqui. Então esse era o Felício Brandi, sabe, cara? Como um outro clássico também, essa também foi demais. Num outro clássico, eu cheguei dentro do vestiário, aí tinha o nosso uniforme tradicional, e aí modificou. Era meia azul, com calção branco e a camisa azul. Aí eu falei assim pro roupeiro, ô seu Zé Pascoato, pô, meia azul, pô, coisa ridícula, feia demais, põe a meia branca. Aí ele falou, tudo bem. Aí botou meia branca. Nós botamos meia branca. Chegou o primeiro tempo, o Atlético 3-0. Aí a gente vai pro vestiário, chega o Felício louco, foi em cima do roupeiro. Ô seu Zé, eu não falei que era meia azul? Porque o pai de santo falou que tem que jogar com a meia azul, que a gente não perde o jogo. Aí o seu Zé Pascoal, mas foi o Nelinho que mandou botar branco. Que Nelinho não manda nada aqui não, rapaz. Põe todo mundo meia azul. Aí fez a gente trocar a meia branca, botou todo mundo meia azul. Entramos pro segundo tempo, sabe quanto foi o jogo? 3-0 Atlético. Aí ele virou, depois do jogo, falou assim, tá vendo? Tivesse entrado com meia azul, seria 0-0. Foi esse Nelinho que foi mudar, foi querer botar a meia branca. Porra, era duro, viu? O homem era danado, viu? Como gostava de um pai de santo. Bacana demais, Nelinho, muito legal mesmo. É uma programa pena inteiro. Você está tão longe dos microfones, porque essas resenhas são maravilhosas. Obrigado pelo papo, obrigado mesmo, você é uma figura extraordinária. Um grande abraço, se cuida. Falou, eu que agradeço vocês, viu, pela oportunidade. Um grande abraço a todos aí e felicidade aí pra vocês. Valeu, é sensacional. Muito bom. Muito bom mesmo.